Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós vamos trabalhar a disciplina de ciências, tá? E para começar essa aula, a prof vai pedir que vocês peguem uma folha, tá? Pode ser uma folha sulfite, uma folha de caderno, porque nós vamos anexar essa folha dentro da nossa apostilinha, tá bom? Então, página 264 agora, leitura, tá? Nós vamos ver o tema curto ou longo, jovem ou velho, tá? Nesta aula você identificará os tipos de osso do corpo humano e conhecerá como funciona o processo de recuperação de um osso quebrado, tá bom? Nós temos a imagem ali de um esqueleto humano, né? Mostrando as formas dos ossos, alguns ossos longos, outros ossos curtos, uns mais arredondados, outros mais achatados, tá? E nós vamos ver também sobre a articulação, que é uma junção entre os ossos, tá bom? Então, para essa aula é necessário que vocês leiam e releiam esses textos ali para a gente poder fazer a interpretação de forma correta, tá bom? Então, gente, tá escrito assim. Nesta aula você identificará os tipos de ossos, nós já vimos isso. O tamanho do seu braço é o mesmo que o do seu pai ou da sua mãe? Você sabia que um bebê tem mais ossos do que você? Apesar de serem estáticos, os ossos mudam de forma e de tamanho, fundem-se ou desaparecem ao longo do desenvolvimento de uma pessoa. Mesmo com desenvolvimento completo, os ossos de um adulto não são todos iguais. Alguns são compridos, como os dos braços, os outros são mais curtos, como os dos dedos, alguns são arredondados, como os da coluna, e outros achatados, como os que formam o crânio, tá? Movimento dos ossos. Se os ossos são duros ou rígidos, como permitem que dobremos os braços, pernas ou viremos o pescoço? Isso ocorre porque a junção entre a maioria dos ossos não é fixa. Ela pode contar com um conjunto de estruturas flexíveis e moles que formam um tipo de articulação. Cotovelo e joelho são exemplos de articulação móveis. As articulações podem ainda ser semimóveis, quando permitem pouco movimento, como a das vértebras, ou imóveis, quando não permitem nenhum movimento, como as do crânio, tá bom? Então, ali temos os textos, temos as informações adicionais, que é bem importante que todos vocês leiam e releiam, tá bom, pessoal? Página 265. Usando o sentido e o esqueleto. Sentar-se com uma postura errada por muito tempo, carregar constantemente o peso da mochila em apenas um dos ombros ou levantar muito peso de uma vez são atitudes que podem prejudicar a coluna vertebral. As articulações, por sua vez, podem ser lesadas quando fazemos movimentos repetidos por muito tempo em nossa rotina, como teclar por muitas horas seguidas e sobrecarregar os pulsos, tá? Então, gente, a maneira como nós sentamos, né, que a nossa coluna está mais ereta, ou quando a gente senta muito assim, ó, com os ombrinhos caídos, isso tudo atrapalha, né, o movimento dos nossos ossos e acaba prejudicando não só a nossa postura, mas também nos causa várias dores no corpo, tá bom? Então agora, né, nós vamos para a atividade. Veja os exemplos abaixo e depois responda o que se pede. Nessa parte do responda o que se pede, vocês vão utilizar aquela folhinha que a professora citou no início da aula, tá bom? Vocês vão copiar a questão A e B e vão responder nessa folhinha e depois vocês vão anexar a página 265. Pode grampear aqui ou pode colar mesmo, colocar como adesivinho ali, tá? Então a questão A diz assim: em qual dos exemplos acima
articulação tem o mesmo significado, aplicando as articulações do corpo humano. Justifique sua resposta. Então, ali nós podemos ver a imagem da escada, que a articulação se assemelha às articulações do corpo humano, né? O termo, nesse caso, refere-se à junção das duas partes, que permitem, né, a movimentação uma em relação à outra, tá? Então, vocês podem especificar ali da maneira como vocês acharem coerente, tá bom? Lembrando só que fala da articulação da escada, a escada é assim, ela fecha e abre, tá bom? Igual a articulação que nós fazemos muitas vezes com o braço, com a mão, os dedinhos, tá? Letra B. No outro exemplo, qual é o significado do termo articulação? Justifique sua resposta, tá? Na imagem que há uma pessoa dando uma palestra, o termo se refere à capacidade de falar com uma desenvoltura, né? Ter uma boa desenvoltura na hora de conversar. Então, ali, nas duas imagens, uma pessoa palestrando, então ter uma boa articulação na hora de uma palestra se refere à questão da fala, ter uma boa dicção, ter um bom argumento, tá? E ali na imagem da escada é o movimento de articulação, tá bom? Então, gente, é bem fácil de explicar. Eu só vou pedir para que vocês releiam, retomem ali o texto, para vocês terem informações maiores na hora de responder essas duas questões, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar lá na agendinha, tá bom? Lembrando que finalizou a atividade, vocês têm que fotografar para a prof corrigir, tá bom? Essa atividade vocês vão fotografar só a folha em que vocês vão responder a questão A e B, tá bom? Beijinho, pessoal, boa aula para vocês. Até o próximo vídeo.